Boa tarde a todos. Vou tentar ser breve dentro dos meus 20 minutos, 20, 25. Vou falar um pouco então, primeiro agradecer a Resag pela oportunidade que ela nos deu, para a CETESB mostrar um pouco dos resultados que ela tem obtidos com o monitoramento de qualidade da água do sistema Cantareira. É uma crise hídrica que nós vivemos, a CETESB então tem prestado serviço de monitoramento específico desse manancial. Uma coisa também que eu gostaria de registrar aqui para acordar um pouco, sobreviventes, ainda falta mais um painel, mas hoje eu fiquei sabendo que a gente tem mais um motivo para sentir uma pontinha de ciúme dos nossos irmãos argentinos. Primeiro, que eles têm um Papa argentino. Segundo, que eles fizeram a final da Copa do Mundo. Não ganharam, tudo bem, mas fizeram a Copa do Mundo. E o terceiro é que eles estão tendo uma chuva histórica em Buenos Aires. Não acaba de... o maior registro histórico de chuvas em Buenos Aires, até então, e na Argentina. Então isso me chamou a atenção hoje. Mas, inicialmente, então, falar um pouco sobre mananciais de abastecimento público, seguindo as definições. Ele, então, pelo MMA, Ministério do Meio Ambiente, são as fontes de água doce, superficial ou subterrâneas, que são utilizadas para consumo humano e fundamentais para o desenvolvimento das nossas atividades econômicas, como foi falado hoje no primeiro dia. Bom, a definição técnica é que existe, na realidade, os mananciais, eles ocorrem quando há uma interceptação do aquífero freático na superfície do solo. E que esses processos, então, eles estão intrinsecamente relacionados com o nosso ciclo hidrológico. Os nossos rios, eles têm uma relação muito íntima com os lençóis ou os aquíferos freáticos, porque eles dependem da sua vazão, tanto do processo de escoamento superficial, como principalmente pelo escoamento subterrâneo. Então, essa variável é muito importante para se entender que nas regiões de cabeceiras, você tem que ter um processo de você tem que ter a proteção das nossas matas ciliares. Essas matas ciliares, elas vão garantir que haja um processo de infiltração adequado para ter a recarga dos nossos aquíferos freáticos. Isso eu gostaria de deixar exposto aqui, antes de ir para frente. É isso, você tem recarga de aquífero, e o aquífero contribui para a vazão dos nossos rios, se você tem, primeiro, uma litologia adequada, se você tem topografia, se você tem um regime pluviométrico, se você tem cobertura vegetal e um uso e ocupação do solo que prevê um índice de permeabilidade adequado para o nosso solo. Então, se a gente quer ter mais água, a gente tem que pensar proteção das matas ciliares nas regiões de cabeceira dos rios e aumentar a nossa área permeável do nosso estado. Bom, a CETESB, então, é um órgão delegado do Estado de São Paulo. Ele, além de proceder ao licenciamento ambiental das fontes de poluição, ele tem a atribuição de executar o monitoramento ambiental, seja do ar, do solo e das águas superficiais subterrâneas. Então, nós monitoramos a qualidade desses recursos, não a quantidade. Isso é importante que fique claro. A quantidade da água é uma atribuição específica do Departamento de Águas e Energia Elétrica, que é o DAEE. A CETESB cuida da parte de qualidade. Além de outros parâmetros, o monitoramento da qualidade de águas, ele observa parâmetros e limites legais, que são estabelecidos na legislação, na resolução CONAMA 357, para a água bruta, essa é uma resolução de 2005, a resolução CONAMA 454 estabelece padrões de qualidade, limites máximos para sedimentos, a CONAMA 430 ela altera e complementa a CONAMA 357, estabelece para efluentes, limites para efluentes, e a portaria de 2914 estabelece padrões de potabilidade para a água tratada, ou para a água que vai ser consumida pela população. Então, monitorar significa, basicamente, que é uma medição ou verificação de parâmetros, de quantidade e qualidade da água, periódica ou contínua, que é utilizada para fins de acompanhamento da condição de qualidade do corpo d'água. Isso é também
uma premissa importante. Acompanhar a qualidade dos nossos corpos d'água significa acompanhar a evolução temporal da qualidade dessas águas, o estado em que elas se encontram e propor, a partir dessa evolução, medidas, que podem ser medidas de intervenção, ou medidas que visam acompanhamento de projetos específicos definidos pelo governo, sejam programas de despoluição, programas de requalificação, reenquadramento das águas. A nossa rede, né, de monitoramento de qualidade de águas superficiais, na rede da CETESB, ela é composta, então, por uma rede básica, né, que hoje, atualmente está, né, em 2013, teve 384 pontos de monitoramento. Ela fornece um diagnóstico geral dos nossos recursos hídricos nas 22 UGRs do estado de São Paulo. Nós temos 12 estações automáticas, né, que visam acompanhar com uma frequência horária a condição do corpo hídrico para 5 parâmetros específicos, né, OD, pH, temperatura, condutividade e turbidez. Nós temos 28 pontos de balneabilidade de rios e reservatórios, né, em São Paulo, né. Praia de Paulista não é o shopping, a gente tem algumas praias também. E temos 28 pontos sendo monitorados nessas praias. E temos uma rede de sedimento com 27 pontos, que também foi iniciada em 2002. Anualmente, a gente executa mais ou menos 85 mil análises físicas, químicas e biológicas em todos os pontos monitorados. Em 2013, tá, foram 384 pontos, né, só da rede básica, e nós estamos planejando aumentar isso para 410 pontos em 2014. Então, para dar suporte a toda essa rede de monitoramento, nós temos uma rede de laboratórios descentralizados, localizados em alguns municípios, né, que então são analisados por agências da CETESB nesses municípios, em Marília, em Limeira, em Ribeirão Preto, Sorocaba, Cubatão, Campinas e Taubaté. Essas agências elas fazem a coleta e fazem a análise dos parâmetros físico-químicos. Nós temos no laboratório da nossa sede, nós temos também nossos próprios laboratórios, né, que são laboratórios para análise de comunidades aquáticas, toxicologia humana, análises orgânicas, análise de substâncias orgânicas, análises microbiológicas, laboratórios de ecotoxicologia aquática e também um setor específico de amostragem, para coleta de amostras de água e de sedimentos e especificamente para dar suporte à rede. A amostragem, então, ela é realizada, né, de forma manual, também em barcos, né, por nossa equipe, ou em pontes. Nós temos, então, e também temos a amostragem automática, que é por sondas multiparamétricas localizadas em corpos d'água estratégicos. Os laboratórios, então, eles estão sendo, basicamente, a grande maioria, 95% dos parâmetros são acreditados pela norma ISO 17025, né, em atendimento a uma resolução paulista, que é a resolução SMA 100 de 2013, que exige que todos os laudos analíticos emitidos, né, para os órgãos integrantes de água sejam emitidos por laboratórios acreditados nos ensaios realizados. Bom, então falar um pouco do sistema Cantareira, do monitoramento que a gente vem realizando no sistema Cantareira, que despertou uma tensão e um certo medo na população, né? A gente pode definir essa crise com base no afluxo de água esperado no sistema Cantareira, né? Que na média da série de outubro a agosto de um ano, que é mais ou menos o ciclo hidrológico, é esperado 1.187.000 metros, 1,187 milhões de metros cúbicos é esperado, né, de aporte, de afluxo de água nesse sistema, tá? O sistema Cantareira, ele tem 980 milhões, capacidade de armazenamento de 980 milhões de metros cúbicos de água, tá? Então, na bacia, entrando na bacia, no sistema estão esperados 1,187 milhões de metros cúbicos. Em 53, que é o registro da seca mais severa observada no estado de São Paulo, entraram 677 milhões de metros cúbicos, né? Consequentemente, teve uma seca, um déficit de água, né, que é o déficit da seca, de 510 milhões de metros cúbicos, ou 52% do que era esperado em relação aos 121%. Nessa seca de 2014,
nós temos um déficit de 802 milhões de metros cúbicos, né, no período de outubro de 2013 a agosto de 2014. Tá? Ou seja, um déficit de 82% em relação ao 121% esperado. Hoje, a diferença de quantidade de água em relação à seca mais severa é de quase 30%, ou quase 300 milhões de metros cúbicos. Então, isso daqui, essa situação ficou exacerbada, ou se exacerbou principalmente porque a população de São Paulo é extremamente elevada. Ela cresceu muito de 1953 para 2014. E esse intensificou esse déficit hídrico. É uma pena que não saiu uma das imagens, mas a captação do volume morto do sistema Cantareira simplesmente significa capturar uma água que não é utilizada nas condições normais de operação do sistema. Tá? Uma água que não é normalmente utilizada. Um certo medo surgiu em relação à qualidade dessa água. Ou seja, uma água podre, né, volume morto, né, que a gente chama agora de reserva técnica, reserva estratégica. É uma água podre, uma água mal cheirosa. Não, é uma água que normalmente não é utilizada. Simplesmente isso. Tá? Uma barragem, tá? Geralmente, em engenharia de barragem, ela tem uma abertura, né, que é a descarga de fundo, que fica que fica realmente na porção basal da barragem e que libera continuamente essa água para a bacia do Piracicaba, como ocorre com a barragem do Jaguari. Tá? Essa água do Jaguari, ela é alimentada, a bacia do Jaguari, uma parte dessa bacia, né, é alimentada com água do volume morto, desde a década de 70. Então, existe um temor em relação à qualidade da água do volume morto, mas é uma água normal como qualquer outra. Tá? O volume morto, então, ele foi operado justamente, né, foi construído um canal para permitir com que essas águas chegassem até essas bombas flutuantes aqui, né, um canal no reservatório. Essa foto aqui mostrava esse canal, foi escavado um canal para permitir que essas águas se acumulassem aqui. Então essas bombas, elas puxam essa água para essa ensecadeira aqui, o que permite que por gravidade ela desça até esse túnel aqui, que alimenta o sistema. É um sistema que funciona inteiramente por gravidade. Tá? Então, do reservatório Jacareí e Jaguari, ela vai para o Cachoeira e assim por diante. Tá? Então, o monitoramento do sistema da qualidade da água do sistema Cantareira se iniciou em abril de 2014. Ele visa aumentar mensalmente, avaliar mensalmente a qualidade da água bruta, que é consumida, né, a partir da reserva técnica, captada da reserva técnica. Então, esse é o sistema aqui, os pontos de monitoramento, né? Então, a represa Jaguari é um sistema em cascata de uma série de reservatórios, que inicia-se com a represa Jaguari e Jacareí, desce por um túnel, ele é transferido para a represa Cachoeira, até a represa Tibainha, sai do Cachoeira, vai para a represa Tibainha, até a represa do Juqueri. Lá existe uma elevatória, que transfere por mais ou menos 100 metros de altura, transpõe essas águas para a represa de Águas Claras, e dessas Águas Claras vai para uma estação de tratamento de água, que é a estação de tratamento de Guaraú. E daí, essa água então vai abastecer a região metropolitana de São Paulo, vai abastecer 9,4 milhões de pessoas. Né? Então, o sistema Cantareira abastece uma grande parte da população da região metropolitana de São Paulo, atualmente 22 milhões de habitantes. Abastece quase 10 milhões de pessoas. Isso daí seria, se essa população pudesse ser isolada, ela constituiria a terceira maior população do Brasil. Né? São Paulo já é a maior. Então, é muito significativo, é muito importante o sistema Cantareira. Então, na nossa rede de monitoramento, a gente posicionou pontos a montante, né, no Rio Jaguari, na entrada do sistema. Né? Esse ponto aqui, ele monitora a vazão de entrada, a qualidade de água na entrada do sistema. Nós temos pontos dentro do corpo central do reservatório Jacareí, do Jaguari, e temos um ponto na saída do sistema aqui, que vai alimentar a bacia do Piracicaba. 1 metro cúbico hoje de água do sistema Cantareira é liberado, né, para alimentar a bacia do rio Piracicaba. Nós temos também pontos localizados, então, no reservatório Cachoeira, no reservatório Atibainha, né, na saída do reservatório Cachoeira, na saída do reservatório, no rio Atibainha, que é também um dos formadores do rio Piracicaba. Nós temos um ponto localizado no Juqueri, no rio Juqueri, no reservatório Juqueri, e depois no reservatório Águas Claras. Tá? Então nós monitoramos todo o percurso da água, desde
do início da acumulação de água no reservatório Jacareí e Jaguari até a saída dela no reservatório de Águas Claras, né? Antes de chegar na ETA de Guaraú. Então, nós fazemos o monitoramento das águas brutas desse sistema. Então aqui são os pontos, né? E a latitude, a localização, as coordenadas geográficas desses pontos, né? Cada ponto, então, ele obedece a uma classe específica que é estabelecida na resolução CONAMA. Nos reservatórios, eles são classe especial, mas eles devem obedecer os padrões estabelecidos na classe 1. Tá? Então, aqui são todos os pontos em rios e reservatórios. Também não saiu. Algumas fotos do nosso... Esse é o ponto de montante no Rio Jacareí. Nós temos uma foto aqui, a montante das bombas, onde a água é coletada, a montante das bombas. No corpo central, do Jacareí e do Jaguari. Nós temos coletas também do corpo central, do reservatório Cachoeira e do Atibainha, Juqueri e Águas Claras. Então, nós monitoramos para todos esses parâmetros, são mais 164 parâmetros, né, que envolvem análises químicas, hidrobiológicas, ecotoxicológicas, microbiológicas e físicas, e a frequência de coleta de cada uma dessas amostras aqui, né, que vai chegar a ser horária, ou mensal, ou bimestral. Nós também fizemos uma caracterização da qualidade dos nossos sedimentos, inicial, em maio de 2014. Também analisamos uma série de parâmetros, substâncias químicas, inorgânicas e orgânicas. O sedimento ele é o destino final de muitos contaminantes, de todos os produtos, né, e resíduos gerados numa bacia hidrográfica. Tá? Então todos eles vão terminar se acumulando no sedimento. Então, os índices, né, foram utilizados índices para avaliar a qualidade do sistema Cantareira. Nós utilizamos, então, como são mananciais de abastecimento público, a gente utilizou o IAP, que é o Índice de Qualidade das Águas Brutas para fins de abastecimento, e o Índice de Qualidade das Águas para proteção da vida aquática. Tá? Os índices, eles sintetizam informações de várias variáveis com diferentes unidades métricas em um único número. Então, fica mais fácil para o leigo, né, e para comunicar o resultado da qualidade que é medida no corpo d'água. Então ele sintetiza todas essas informações, né, e facilita essa comunicação, né? Tem um papel também muito positivo quando você vai ter que definir políticas públicas, tomar decisões, né, com base nesses índices, fica mais fácil, né? Por outro lado, ele tem desvantagens que você perde informações de variáveis isoladas. Tá? Então, às vezes, em situações muito críticas, você precisa fazer uma avaliação mais detalhada do corpo d'água para variáveis mais específicas, quando você quer saber um problema, por exemplo, ocasionado por uma emergência química ou derramamento de um efluente. Tá? Mas a gente, no caso do manancial, a gente usou a avaliação de parâmetros e de índices. Tá? Então, o IAP ele é um índice que combina o IQA com o índice de substâncias tóxicas e organolépticas. Ele multiplica o índice de qualidade das águas, que são esses 9 parâmetros, por um outro índice, né, que envolve substâncias organolépticas, né, ferro, manganês, alumínio e cobre, e substâncias tóxicas presentes na água, né, que vão incluir células de cianobactérias, né, potencial de formação de tralometanos e metais pesados. Tá? Então eles combinam todas essas variáveis num único índice, que esse é o IAP que a gente utiliza para monitorar águas que são captadas em sistemas de abastecimento público de águas. E o IVA, né, que é o Índice de Qualidade para Fins de Proteção da Vida Aquática, como o próprio nome fala. Então ele depende de 2 variáveis principais, né, o índice das variáveis mínimas de proteção da vida aquática, que vão ter as variáveis essenciais, que é o oxigênio dissolvido, pH e toxicidade de organismos aquáticos, e grupo das substâncias tóxicas, que vai ter o cádmio, cromo, chumbo, zinco, cádmio, cobre, chumbo, cromo, mercúrio, níquel e surfactantes. Esse IPMCA ele é somado ao índice de estado trófico das águas, medidos por fósforo e clorofilar, e esses combinados ele vai dar um índice que mede como estão a qualidade do seu corpo hídrico, com o objetivo de proteger a biota. Né? Aqui saiu, são os nossos resultados, né? A gente estou mostrando resultados de maio até setembro. Os valores aqui, os quadradinhos laranjas aqui, eles estão acima do limite estabelecido para a classe 1. Eu estou mostrando dados para os mananciais. Aqui, então, está para oxigênio dissolvido, DBO e E. coli. Né? Então, a gente observa, né, que ao longo
alguns reservatórios, eles estão apresentando condições de oxigênio dissolvido abaixo do limite estabelecido, que é de 6 mg por litro. Isso pode ser explicado pela menor aporte de chuvas, né, e a capacidade de renovação dessas águas pela baixa chuvas tem sido limitada. Isso pode contribuir, né, para uma menor diluição e uma menor disponibilidade de oxigênio dissolvido nessas águas, tá? Mas nada muito severo, né? TBO, a gente observou níveis de TBO um pouco acima, né, do limite em maio, mas depois eles se normalizaram dentro do limite de quantificação analítica. E coli não tivemos muito problemas, mas tivemos, né, ressaltando problemas aqui com o fósforo, né, na maior parte dos reservatórios. Isso é uma realidade que ocorre em muitos mananciais em nível nacional. Nosso aporte de fósforo como carga poluente tem aumentado, né? Então isso é um dos problemas que a gente precisa resolver, principalmente nas estações de tratamento de esgotos. Elas têm que ser redimensionadas para ter um tratamento terciário que evita o descarte, né, do fósforo nos corpos receptores. Aqui são outros parâmetros químicos, né? Alumínio, ferro dissolvido, apresentaram algumas desconformidades, né? E aqui embaixo, né, novamente, né, nós tivemos alguns, aqui estou apresentando para todos os metais, né, como estão a qualidade das águas para arsênio, cádmio, cobre, cromo, mercúrio, níquel, chumbo e zinco, todos juntos, né. Então, nós não tivemos muitos problemas com isso, a não ser um dado aqui no Jacareí, né, de setembro, que teve um valor um pouco elevado de zinco, né, foi detectado zinco, mas abaixo do limite de classe 1. Substâncias orgânicas. Nós tivemos algumas substâncias orgânicas detectadas no Jacareí, como o fenantreno, né, uma concentração baixa, estamos falando na ordem de microgramas por litro, né. Essa concentração está abaixo do limite de potabilidade estabelecido pela CETESB em 2014, tá? A faixa de 0,04, o limite de potabilidade é 140 microgramas por litro, então essa água não oferece, é uma água bruta, né? Não é uma água tratada, mas ela não oferece risco à saúde humana, tá? Nós tivemos também um dado interessante de fenol aqui no Águas Claras, um valor de 10 microgramas por litro, um pouco acima do limite da classe 1, de 3 microgramas por litro, que merece uma investigação, um acompanhamento, né, nas próximas etapas do monitoramento, tá? E o resto, todos os resultados abaixo do limite de quantificação analítico. Aqui estão os resultados do monitoramento feito pelas estações automáticas, né, no reservatório Jacareí e Águas Claras, um pouco de turbidez observada em junho, né, na frequência horária, né, mas que se estabilizou e normalizou abaixo do limite mais permissivo no Águas Claras, né. Outros resultados, né, só para ilustrar. Os resultados do IAP, né, de modo geral, o IAP se encontra entre qualidade boa e ótima nos reservatórios. Nós tivemos um dado regular aqui, em setembro, no Jacareí, que foi influenciado por um valor elevado de um parâmetro chamado potencial de formação de trialometanos, mas no geral as águas se encontram no nível de qualidade boa a ótimo, né? Índice de ótimo a bom ou bom. O IVA já é um parâmetro mais sensível, né? São 5 substâncias, são parâmetros mais sensíveis. No geral, a qualidade se apresenta entre regular a boa, né? Aqui a gente procura identificar o que tem ocasionado os resultados ruins, né? Em junho nós tivemos o resultado ruim, foi influenciado pelo baixo AD, e o regular nos demais meses foi influenciado pela toxicidade crônica, né, de fósforo e clorofila. Nós fizemos uma caracterização da qualidade dos nossos sedimentos, eles se encontram com uma qualidade, é lógico, a gente encontrou alguns metais pesados nesses sedimentos, né, mas com um nível, um grau de contaminação, né, que está entre o nível 1 e o nível 2 estabelecido pela resolução CONAMA, que indicam com baixa probabilidade ainda de ocasionar um efeito na biota aquática. Nós tivemos alguns resultados que deram para ensaios ecotoxicológicos, deram resultados, né, que variaram a resultados subletais, alguns organismos, né, atóxicos, né,
que merecem, então, uma maior investigação, só que esses resultados que foram observados nesses organismos aqui, esses organismos são muito sensíveis para substâncias químicas, né, e eles podem ser ocasionados pela interação entre algumas substâncias químicas, né, por misturas de substâncias químicas, mesmo em baixas concentrações. Tá? Então, essa resposta que foi observada aqui no sedimento, ela não se repetiu na matriz água, né, dos reservatórios do sistema Cantareira. Né? Então, a água não apresenta atividade ecotoxicológica quando comparada ao compartimento sedimentar. Tá? Então, as conclusões, né? De modo geral, que a qualidade da nossa água bruta captada do volume morto, ela está uma qualidade variando entre boa a ótima para o IAP e variando de regular a ótima para o IVA. É importante frisar que são águas brutas que a gente está monitorando, porque essas águas elas são encaminhadas ainda para a estação ETA, né, é uma estação de tratamento de água que está localizada no Guaraú, e essa estação é nessa estação que vai fornecer a qualidade da água para a região metropolitana de São Paulo. E essa qualidade da água fornecida tem que atender ainda aos padrões de potabilidade da Resolução CONAMA 2914. No sedimento, os resultados encontraram alguns poluentes, né, mas com baixa probabilidade de ocasionar alguns efeitos adversos. E a resposta positiva nos testes ecotoxicológicos no sedimento, ela é mais uma resposta qualitativa, porque ela envolve uma interação entre substâncias em baixas concentrações. E a CETESB tem emitido mensalmente esse boletim, né, para os órgãos gestores no sistema Cantareira, para a SABESP, para os comitês, né, de bacias hidrográficas do Alto Tietê, do PCJ, para o DAEE, ela tem encaminhado para a ANA e para a Vigilância Sanitária, bem como o Ministério Público. Aqui é o nosso boletim, emitido mensalmente, tá? Uma cara dele. A gente publica anualmente o nosso relatório de qualidades, né, de qualidade das águas, né, da qualidade das praias litorâneas, qualidade das águas superficiais e qualidade das águas subterrâneas. Né? Então, qualidade das águas subterrâneas ele é elaborado a cada 2 anos, e os relatórios de qualidade de águas das praias litorâneas e das águas superficiais é anual. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, estou aí disponível para questionamentos.